Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o evangelista São Mateus nos apresenta esses preciosos ensinamentos que Jesus fez na montanha. É o famoso Sermão da Montanha, que começa com o Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus nos revela o caminho da verdadeira felicidade, o caminho que nos leva a glorificar a Deus, o caminho que nos faz comprometidos com o seu reino. E a partir do Sermão das Bem-aventuranças, Jesus continua a nos oferecer esses ensinamentos de salvação. E uma vez que Jesus fez esse discurso na montanha, para São Mateus, o evangelista, Jesus é o novo Moisés. Moisés recebeu de Deus na montanha a lei sagrada, os mandamentos. E por isso, agora, com a vinda de Jesus, Ele, o Filho de Deus encarnado, nos traz a nova lei. Como Ele mesmo disse, Ele não veio para abolir a lei, Ele não veio para abolir os ensinamentos de Moisés, mas para dar à lei de Moisés pleno cumprimento. Ou seja, para nos conceder a graça, o dom de Deus, que nos dá as condições favoráveis para que coloquemos em prática os seus ensinamentos de salvação. Diante dos ensinamentos de Jesus, justamente porque são ensinamentos exigentes, ensinamentos que exigem a nossa conversão, nós devemos sempre suplicar a graça de Deus, que vem em socorro às nossas fraquezas, a graça de Deus que nos dá as condições favoráveis para colocarmos em prática no nosso dia a dia estes ensinamentos de salvação que Jesus nos dá no seu Sermão da Montanha. E vejam, o que Jesus nos ensina hoje. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele, autor da nova lei, o novo Moisés, que nos traz a graça da salvação, com a autoridade de Filho de Deus, olha o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
e rezai por aqueles que vos perseguem. É um mandamento, é um ensinamento certamente exigente. Quem experimenta na sua vida, nas relações familiares, nas relações comunitárias, nas relações sociais, quem experimenta essas situações de tensão no relacionamento com pessoas, pode certamente perceber o quanto é exigente amar os inimigos, perdoar, rezar por aqueles que nos perseguem. Mas, meus irmãos e irmãs, aqui nós não temos o direito de ficar com interpretações meramente subjetivas, eu acho isso, eu acho aquilo, que Jesus ensina isso, aquilo. Não. Jesus deixa muito claro, uma vez que o nosso Pai Celeste é perfeito, o próprio Jesus termina esse seu ensinamento dizendo de forma clara: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. É perfeito no amor, é perfeito no perdão, é perfeito na justiça, é perfeito na misericórdia. Fomos criados à imagem e semelhança desse Deus e recebemos no batismo o dom do Espírito Santo, que, portanto, nos dá as condições da graça de Deus para que realmente possamos viver também esse ensinamento de Jesus, por mais difícil que ele seja. Amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem. E aqui eu gostaria de recordar já uma pregação muito antiga do Padre Jonas, nosso saudoso Padre Jonas, quando ele dizia o seguinte: olha, muito provavelmente é difícil nós, de forma assim imediata, amarmos os nossos inimigos. Amarmos os nossos inimigos. Porém, certamente, Deus nos dá a graça de colocar em prática a segunda coisa que Jesus nos ensina: rezar por aqueles que nos perseguem. Se é difícil de imediato amar os inimigos, não é tão difícil assim rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, por aqueles que de alguma forma querem o nosso mal. Comecemos pela oração. Abramos o nosso coração ao dom da oração, rezando pelas pessoas que nós temos, de alguma forma, uma dificuldade, que nós alimentamos no coração uma raiva, até mesmo ódio. Comecemos a rezar. E o Espírito Santo de Deus, pouco a pouco, converterá o nosso coração a ponto de sermos capazes, por meio de sua graça, a também colocar em prática o amor. Amor aos inimigos. Perdão para aqueles que querem nos maltratar. Rezar para aqueles que nos perseguem. O apóstolo São Paulo, na primeira leitura desta liturgia da palavra, na sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma bela reflexão sobre uma realidade vivida em termos de solidariedade entre as comunidades cristãs. Os irmãos das igrejas da Macedônia, que, portanto, promovem uma coleta para ajudar os irmãos das comunidades cristãs de Jerusalém. E é por isso que a igreja nos incentiva continuamente a realizar essas coletas de solidariedade, para ajudarmos irmãos e irmãs que passam por dificuldades.
São Paulo valoriza essa coleta e ele reforça que a nossa referência para que também sejamos generosos, para que também amemos os nossos irmãos, ajudando-os em suas necessidades, a nossa referência é o próprio Cristo. E ele diz, na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. É o mistério de sua encarnação. O Filho de Deus, que vivia na glória de Deus, ele desceu. Ele se tornou pobre, assumindo a nossa natureza humana, para que vos torneis ricos, ricos de Deus, ricos de salvação, ricos de sua misericórdia, para que vos torneis ricos por sua pobreza, pelo seu despojamento, pela sua morte de cruz. Nós nos tornamos ricos de Deus. E por isso, não podemos fechar o nosso coração quando Jesus, ele nos ensina a lição do perdão, a lição da misericórdia, a lição do amor aos inimigos. Não podemos fechar o nosso coração, porque nós fomos enriquecidos da graça de Deus, nós somos enriquecidos dos dons da salvação. Esta riqueza que o Senhor também nos oferece no sacramento da Eucaristia, um tesouro de salvação que daqui a pouco nós comungaremos, que esse tesouro, a Eucaristia, produz em nós esses frutos da perfeição de Deus, perfeição no amor, perfeição na misericórdia, perfeição na justiça, perfeição também na solidariedade para ajudar aqueles que passam por dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.